A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos, neste momento, trazer uma meditação sobre o pentecostalismo, uma experiência teológica e uma teologia que deságua numa espiritualidade. Os pentecostais, meus amados, antes de analisar a lógica do Pentecoste, eles participam da experiência pentecostal. Antes mesmo de formularmos os grandes pontos da doutrina do batismo no Espírito Santo, nós experimentamos esta gloriosa promessa. Os pentecostais buscam experimentar esta gloriosa promessa. Os pentecostais, antes mesmo de falar da água da vida, eles a bebem. Antes mesmo de falar sobre Jesus, eles desejam se aproximar de Jesus e desfrutar de sua poderosa e gloriosa presença. Jesus Cristo, ele disse que em João, capítulo de número 7, versos 37 ao 38, que se alguém tem sede, venha a mim, ou seja, há uma aproximação, há um chamado a uma intimidade, há um chamado a uma aproximação. E por que não dizer, o Senhor Jesus chama-nos a uma experiência pessoal com ele, porque conhecimento no sentido bíblico, até mesmo do Antigo Testamento e do Novo, é claro, significa não mera teoria, um conhecimento sobre Deus, mas um conhecimento de Deus. E este conhecimento de Deus também deságua no conhecimento sobre ele, sobre a sua revelação. E o meu ponto aqui sobre o pentecostalismo experiencial é demonstrar-lhes que o Senhor Jesus nos convida a ir até ele, a se aproximar dele e a beber da água que ele oferece. Veja o que ele diz: se alguém tem sede, se alguém deseja, se alguém almeja, que venha a ele e beba. Mas, lamentavelmente, muitos preferem ficar admirando a água, analisando suas propriedades, estudando sua força e alcance, etc. Nós, os pentecostais, nos rendemos à liberdade do Espírito antes de sermos capazes de captar sua essência em qualquer sentido articulado das doutrinas teológicas. Antes mesmo de um construto sistemático, nós, pentecostais, antes mesmo de um construto sistemático das grandes verdades bíblicas, nós, pentecostais, almejamos e experimentamos e queremos desfrutar a veracidade, a vivacidade destas grandes doutrinas. Nós não apenas cremos na Bíblia, nós queremos experimentar a sua realidade espiritual em nossas vidas e ministério. Não queremos ser meros teóricos das doutrinas, mas nós, pentecostais, somos cristãos apaixonados e emocionalmente envolvidos com estas verdades. Não falamos destas verdades apenas intelectualmente, mas nos envolvemos emocionalmente e queremos experimentar de forma existencial estas verdades. O pentecostalismo existencial não se satisfaz com os grandes postulados doutrinários, mas deseja deleitar-se na presença de Deus. O alvo, meus irmãos, da experiência pentecostal não é o desfrute da sensação sensorial, mas o deleite naquele em cuja presença há abundância de alegria, como diz o salmista no Salmo 16 e verso 11, na tua presença a plenitude, a abundância de alegria. Os pentecostais, por isso, almejam a plenificação do conhecimento de Deus, não apenas teorias teológicas do conhecimento sobre Deus. Repito, nós, os pentecostais, almejamos a plenificação do conhecimento de Deus, não meras teorias do conhecimento sobre Deus. Nós, pentecostais, não nos engajamos em primeira mão em um labor
teológico em meras teorias, mas principalmente buscamos ao Senhor em oração. Por isso, nós afirmamos que os pentecostais não se engajam primeiro no labor teológico. Nós oramos a Deus, buscamos viver aquela teologia que está disponível na Bíblia a todos aqueles que creem. Como filhos e filhas de Deus, os pentecostais abraçam a promessa do Pai. Eles buscam o batismo no Espírito Santo e fogo. Aqui, pelo menos a princípio, não temos uma teologia que deságua numa espiritualidade, mas uma espiritualidade ou experiência do indivíduo ou comunidade na história bíblica de Deus, concretizada em Jesus Cristo, que se torna possível pelo Espírito Santo que em nós habita. Daí surge um labor teológico fervoroso e experiencial. Não ficamos apenas presos à experiência doutrinária, mas queremos conhecer, nos deleitar no conhecimento destas verdades também. Nós, pentecostais, não fazemos teologia para debates áridos. Isto não deve ser um item importante em nossa teologização ou experiência pentecostal. Nós queremos ter vidas frutíferas. Nós queremos viver estas doutrinas, experimentar estas realidades. Não miramos simplesmente a mente, mas o coração. Não buscamos apenas a luz da razão, mas o fogo da experiência. Vale pontuar que a espiritualidade pentecostal ou a experiência pentecostal não é buscada em si mesma, não é uma busca em si mesmo ou centrada no próprio indivíduo que busca esta experiência. Isto seria uma experiência centrada no homem, em seus próprios sentimentos, sentidos e percepções egoístas. A busca da espiritualidade pentecostal deve-se ter em mente que essa espiritualidade pentecostal é uma crença centrada em Jesus como centro do mundo, como centro da igreja, como centro da vida e como o centro do ministério cristão. Na experiência pentecostal, vê-se um evangelho filtrado através de uma forte ênfase na cruz de Cristo, na ressurreição, na exaltação e na volta do Senhor Jesus Cristo. Pode-se dizer também que todo o labor teológico dos pentecostais flui de Cristo e para Cristo. Nós somos o povo da pregação, que postula Jesus como Salvador, santificador, batizador, curador e o noivo e rei que voltará para levar a sua igreja e implantar o seu reino terrestre aqui na terra e depois virar a grande eternidade com este Cristo glorioso. A construção teológica no nosso meio pentecostal deve se originar desta experiência pentecostal com Cristo ressurreto. A construção teológica origina-se nesta experiência pentecostal, dada a nós pelo Cristo ressurreto, elevando o edifício sobre um fundamento, irmãos, cristocêntrico, para a proclamação dos distintivos históricos do pentecostalismo clássico. E quais são esses distintivos históricos do pentecostalismo clássico? Eu sei que existem ênfases e postulados sobre a trilogia, como aqui no Brasil, que os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre afirmavam: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza no Espírito Santo. Há também a ênfase, uma perspectiva quadrangular, uma hermenêutica quadrangular, um querigma quadrangular, em que afirma que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Jesus voltará. No entanto, eu postulo e amplio isto para os 5 pontos do pentecostalismo histórico e bíblico, onde nós temos a ênfase em que Jesus salva, Jesus cura, Jesus santifica, Jesus batiza no Espírito Santo e fogo e Jesus voltará. É claro que isso é apenas questões didáticas. Quando se afirma trilogia,
Temos em mente também que Jesus santifica e voltará. Quando se afirma o quadrilátero, também temos em mente que Jesus santifica, mas, particularmente, eu prefiro falar do todo, especificamente desses pilares, ou podemos falar que são os pilares do querigma do pentecostalismo histórico, que tem a sua raiz no pentecostalismo bíblico. Porque, como disse o grande Martin Lloyd Jones, todo verdadeiro avivamento é um retorno ao livro de Atos. Daí que na mentalidade hermenêutica, ou na mentalidade ou hermenêutica pentecostal, não temos Atos dos Apóstolos como meras narrativas de uma história que tem que ficar engavetada nos anais distantes da história de um cristianismo pungente. Não, nós acreditamos que a narrativa ela tem uma perspectiva teológica. O próprio Paulo, usando a sua própria exegese, por assim dizer, ou hermenêutica, ele entendeu que as narrativas, as histórias do Antigo Testamento, como as histórias do Êxodo e do povo de Israel, têm uma perspectiva didática, teológica, que nos ensina grandes verdades. E por que não seguir essa perspectiva hermenêutica do apóstolo Paulo? Então nós acreditamos que Atos dos Apóstolos possui uma visão bíblica, melhor colocado, uma visão teológica, ensinos para nós. Por isso que ao ver a experiência daqueles cristãos, nós também, pentecostais, queremos experimentar estas realidades. Por isso eu repito que a construção teológica pentecostal origina-se na experiência pentecostal dada a nós pelo Cristo ressurreto, elevando assim o edifício, o construto, o fazer teológico no meio pentecostal sobre um fundamento cristocêntrico para a proclamação dos distintivos históricos do nosso pentecostalismo clássico. Quais são eles? Repito, Jesus salva, Jesus santifica, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e fogo, e Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e para implantar o seu reino milenar. Quando nós pentecostais pregamos sobre isto, não é mera teoria, não é mera crença doutrinária ou postulados credais. Nós realmente acreditamos e queremos experimentar a salvação de Jesus Cristo, a santificação dele em nossa vida, o batismo, o mergulhar que ele faz por meio do seu Espírito. Nós queremos experimentar este fogo purificador do Espírito, este fogo que queima, aquele fogo que aquentou os corações dos dois discípulos no caminho de Emaús, aquela luz que iluminou Lídia quando ela ouvia o Evangelho, aquela presença transbordante que fez com que os discípulos, os cristãos, falassem línguas e profetizassem. Então nós cremos não apenas na doutrina, mas nós buscamos experimentar as verdades postuladas, pontuadas por estas doutrinas. Por isso nós acreditamos que Jesus salva mesmo, liberta, nós acreditamos que Jesus cura, por isso nós oramos pelos enfermos, nós acreditamos que Jesus batiza, é por isso que nós pentecostais chamamos a rapaziada para vir à frente, convidamos os irmãos para virem ao altar. Isto, na nossa teologia, é feita na chamada ao altar, nessa experiência. Não é mero ritualismo, senhoras e senhores, é um passo de fé, é convidá-las para vir à frente. Notem que quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré, ele, em uma das sinagogas, não me lembro agora com precisão, ele chamou uma pessoa para vir ao meio, que estava com a mão ressequida, com a mão raquítica. Então alguém poderia murmurar, como muitos fazem hoje, para que ir à frente? Se Jesus quiser me curar, ele me cura aqui onde eu estou. Mas note o que Jesus fez, chamou para o meio. Vamos contextualizar, chamou ao altar, chamou à frente. É como se Jesus dissesse, na nossa linguagem hoje, saia do seu banco, venha aqui à frente receber a sua cura, receber a sua vitória. Nós pentecostais acreditamos nisso. Se você não acredita, você é incrédulo nesse contexto. Mas nós acreditamos que quando uma pessoa sai dali, ela está acreditando no milagre de Deus. Por isso, irmãos, pentecostais, pregadores, meus queridos pastores, continue orando,
trazendo o povo a essa experiência pentecostal. Eu tenho dito para o nosso querido pastor Dimas, aqui no bairro Santo André, numa belíssima e grande congregação do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério de Anápolis, vamos orar pelo povo, chamá-los à frente. E sabe o que Deus tem feito? O Senhor tem salvado, o Senhor tem curado. No mínimo, nós temos 4 pessoas que foram curadas de câncer, irmão, que a igreja orou. E o Senhor curou. Existe um irmão muito querido nosso, que o médico lhe deu uma sentença: vá para casa, porque você vai morrer em casa, que no hospital não tem condições de atender mais. A situação já está ramificada. Ele foi e a igreja o levou à frente, a igreja orou e hoje ele está sadio e estava encostado, né, por causa da sua doença e não estava mais trabalhando, e agora ele já voltou e já está trabalhando porque foi curado pelo poder de Jesus. Jesus cura, irmãos. Jesus é soberano, queira você ou não, nós vamos continuar orando pelo povo. O pentecostalismo clássico, representado pelas Assembleias de Deus, precisa manter estes elementos e não sucumbir a outros movimentos que têm desvirtuado a atenção dos distintivos da teologia clássica pentecostal. Por isso nós acreditamos e oramos que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. E podemos também afirmar que, ao mesmo tempo, essa espiritualidade ou experiência pentecostal que é cristocêntrica acentua claramente a obra do Espírito Santo como componente essencial de vida, como componente essencial de viver uma vida semelhante a Cristo. Por isso, nós pentecostais enfatizamos mesmo a pneumatologia e o fator pneumático, ou seja, a pessoa e a obra do Espírito e o poder e a unção do Espírito, porque nós sabemos que o Espírito Santo age em contexto cristocêntrico, ou seja, o Espírito Santo age na igreja centralizando a pessoa de Cristo, ele que testifica de Cristo, ele nos guia na verdade de Cristo, ele glorifica a Cristo. Ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz o caráter de Cristo em nós, que nada mais é do que o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo sendo formado em nós, meus irmãos. E é este mesmo Espírito que nos molda para que sejamos semelhantes a Cristo. E o pentecostalismo experiencial abraça isso. Espírito Santo, transforme-me, me faça ser igual a Cristo. Eu não sei para que essa briga que há na cristandade atualmente. Por um lado, uns enfatizam os dons, por outro, o fruto. Eu prefiro os dons. Aí outros, eu prefiro os frutos. Irmãos, vamos abraçar ambas as verdades bíblicas. Eu quero os dons, eu também quero os frutos. Os dons planificam a igreja, energizam os cristãos para a obra do ministério. O fruto nos mostra o caminho correto para o exercício dos dons. O amor nos postula o caminho, a vereda para sabermos como usar estes dons de Deus. Então eu não preciso dessa teologia fajuta que tem por aí, teologia ou eu sou pentecostal ou eu sou reformado. Por que não abraçar os grandes construtos das tradições do cristianismo? Eu não preciso, irmão, ser apenas um cristão voltado para a teologia ocidental, porque nós não estudamos também a teologia oriental, que tem uma ênfase grandiosa na mística, uma ênfase grandiosa na experiência, uma ênfase grandiosa nas energias de Deus. Você já ouviu falar das energias de Deus? Pois é, o cristianismo ocidental, por ser muito racionalista, por isso muitos pentecostais são contra a questão dos postulados modernos, por causa da ênfase na razão, no iluminismo, a razão como padrão de todas as coisas. Por isso nós acreditamos também na experiência, meu irmão. Nós descartamos qualquer ideia, qualquer construto, qualquer pensamento que descarta a emoção. Nós somos seres racionais, volitivos e também emotivos. Notem que Paulo disse, olha,
após vocês compreenderem as misericórdias de Deus, que ele acabou de postular em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, eu vos chamo para vocês serem transformados pela mente renovada, para que experimenteis, notem isto, mente renovada, aí leva a experiência, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. É isso, irmão, mente iluminada, coração aquecido. O experiencialismo no pentecostalismo, ele não rejeita a razão, rejeita os postulados racionalistas, que até desacreditam dos próprios milagres da Bíblia. E muitos, que eu chamo estes camaradas de deístas pneumáticos, ou seja, eles acreditam no Espírito, mas ele está muito longe daqui e não opera nos seus dons. Então, isto são postulados racionalistas, de uma não experiência nestas verdades. Mas o pentecostalismo experiencial deve equilibrar a questão da experiência para não desaguar para o subjetivismo antropocêntrico, ou seja, uns sentimentos pessoais centrados em nós mesmos, nos deleitarmos em nossos próprios sentimentos, ou de tristeza, ou de alegria, ou de prazer, mas sermos pessoas que compreendemos as verdades e cremos. E também nós experimentamos a verdade e postulamos estas verdades em nossas doutrinas. Ou seja, em outras palavras, nós compreendemos para crer, mas nós também cremos para compreender. Nós também postulamos as verdades, mas queremos experimentar estas verdades. Nós as experimentamos e depois as postulamos como ideias teológicas, como exposições. Então, nós, pentecostais, acreditamos em uma experiência do Espírito que faz com que experimentemos a pessoa linda e maravilhosa de Cristo Jesus. Então, irmãos, a teologia pentecostal, ela começa com uma espiritualidade consistente, com a tradição mística. A teologia da tradição pentecostal está profundamente enraizada na natureza da experiência do Pentecoste. O pentecostalismo histórico, que iniciou-se em 1º de janeiro de 1901, é o fator histórico deste precioso movimento, mas o fator teológico, o fator bíblico é o evento histórico também de Pentecoste, baseado em Atos capítulo 2. Eu sempre digo que o Pentecoste bíblico é a veia aorta do movimento pentecostal. O batimento cardíaco é a graça e a unção do Espírito Santo. Por isso nós, pentecostais, enfatizamos a experiência do Espírito, porque a experiência do Espírito leva-nos a uma capacitação pneumática de poder, uma capacitação carismática dos dons e uma capacitação do crisma, ou seja, da unção do Espírito. Isso sem falar do fator paracletos, que é o fator em que o Espírito Santo está ao nosso lado, é o nosso terapeuta, o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos impulsiona e nos guia na verdade. Mas que verdade é esta? A verdade central da pessoa linda e maravilhosa de Cristo. Então somos pentecostais sim, pentecostal de mente e de coração. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.